Olá pessoal do canal Lira Invest, do canal YouTube, do canal Instagram e do canal Telegram. Meu nome é Alberto Lira. Quero apresentar para vocês o meu novo robô aí, do meu portfólio. Para quem já conhece, eu tenho outros robôs, tenho de retorno à média, contra tendência. É o último que, sem ser esse agora que eu vou apresentar, que é o Book Analyze, eu tinha o Boleta, né? O Boleta também, um outro robô. Não é meio um robô, né? Mas é uma forma de operar manualmente que te dá vários filtros e várias informações na tela, que depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Mas enfim, eu quero focar para vocês agora nesse robô chamado Book Analyze. Qual é a função deste robô? O próprio nome já fala, analisar o book e mostrar para vocês, o robô vai mostrar para vocês a melhor entrada dentro daquele volume, daquela fila de contratos dentro de uma faixa de preço, observando a agressão dentro daquele candle, tendo a possibilidade de observar também as informações de correlação com outro ativo. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tentar ser o mais rápido possível. E quem tiver dúvida, gente, coloca aí na descrição do vídeo. Vai ficar na descrição também do vídeo o nosso link para entrar no nosso grupo do Telegram, onde lá o pessoal que já está operando o robô, que está testando o robô, que está avaliando o robô, um grupo bem legal que está entrando aí, focado nesse robô, que vai mostrar para vocês aí, e eu vou estar lá sempre também, né, porque eu sou o responsável pelo robô, então eu quero mostrar para vocês como é que funciona o robô. Primeiramente eu quero apresentar para vocês a estrutura da tela do robô. Vou dar um pause aqui para vocês verem. Eu tô com uma tela aqui de uma conta NET, tá Clear, né, uma conta de demonstração. Então, esse robô aqui, só para vocês verem, ele tá rodando desde de manhã cedo, tá? Hoje é dia 13 de 5 de 2020, agora são 15h45. Então, esse robô tá rodando desde de manhã, né? Eu tinha programado aqui nesse robô de índice. Eu programei ele para ter um gain de 250, já consegui bater, né? Esse daqui tá programado um gain de R$100, esse aqui eu estou no dólar, tá? Então, essa é uma das informações que você pode ter no robô com relação às metas, né? Então você pode definir gains e loss, né? Definindo dentro do setup, o que facilita bastante. Outra coisa que o robô tem é o que? Focando o book. Então, para quem já conhece book, quem não tem conhecimento de book, eu não vou ficar alternando muito em explicar o book, porque eu sei que no YouTube tem bastante coisas falando sobre book de ofertas, né, dentro de um day trade. Então eu recomendo vocês entrarem e buscarem informações, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Aqui eu tenho a informação que do book formando os compradores e o book formando os vendedores. Então o que acontece aqui? O meu robô, nessa tela aqui do índice, o que ele está me falando aqui atualmente? Que eu tenho uma força no book muito maior de compradores do que de vendedores, tá vendo? Deixa eu pegar uma muito maior do que muito maior de compradores do que vendedores. E aqui meu robô, como eu tô o robô aqui, que ele está me analisando? Eu tenho aqui uma média configurada no robô de uma média móvel exponencial de 67 períodos. Isso, claro, você pode definir da forma que você achar mais conveniente. O setup que eu forneço para todo mundo é uma média de 67, que é uma padrão norte-americana, que é muito utilizada no day trade. Então eu particularmente opero por ela, tem muita gente que opera com umas médias menores, enfim, aí fica a cargo de cada um. Então o que é considerado uma tendência? Se o preço, que nem aqui, se o preço subiu, ou seja, ele está pegando tendência de alta. Se o preço desceu, ele está tentando pegar uma tendência de baixa, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fazer um ocultar o book para ficar fácil de visualizar. Aqui, o que aconteceu aqui? Você viu que esse botão aqui, ocultar book, facilita muito nisso, porque às vezes você está fazendo um day trade e acaba aqueles números atrapalhando um pouco, que nem aqui no dólar, aqui, se você observar aqui do lado. Tá? Então, o que aconteceu aqui? O preço subiu, desceu, bateu praticamente na média, pegou aí alguns stop da galera, subiu de novo, voltou a fazer um outro zigue-zague, subiu e agora está virando a mão para descer. Então, o que é considerado tendência dentro do robô? A tendência aqui é venda, ou seja, está me informando que eu tenho que começar a trabalhar, observar o mercado nas vendas, não na compra. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, o robô vai começar a analisar para mim a tendência de compra, de venda, desculpa. Aqui eu tenho, desse lado de cá, o que eu tenho desse lado de cá? A informação da correlação, o robô também tem a informação de correlação. O que ele mostra? Ele me mostra que no índice eu coloquei para fazer correlação com o dólar. Para quem é muito de day trade sabe geralmente que o dólar influencia muito no índice. Então o que acontece? Se o dólar está subindo, a tendência do índice é descer. Se o dólar está descendo, a tendência do índice é subir. Então aqui, observando a correlação, está me confirmando uma tendência de baixa do índice, porque o dólar está subindo, né, com base nessa mesma média, então o índice está descendo. Quando ele está vermelho, a tendência de alta, quando ele está verde, a tendência de... Quando ele está vermelho, a tendência de baixa, quando ele está em verde, a tendência de alta. Então, a média está batendo e o preço está baixo, então aqui é uma tendência de baixa. O que aconteceu aqui? Já observando de cara aqui que o robô já está me falando, que eu tenho força vendedora dentro do book, eu tenho força agressora no candle de venda, e ele já me setou para mim, essa linha vermelha, o possível ponto onde o robô vai colocar a ordem de venda. Tá? Então, essa é a função que o robô vai fazer. Então, cada momento ele vai colocando. Aqui ele colocou melhor ordem de venda, onde está? 77900 no preço, e existe um volume de 479 contratos pendurados ali. Tá? Então, isso o robô me mostra com exatidão o que está acontecendo. Claro que isso é informação tique a tique, gente. Então, esses números aqui estão rodando tique a tique. Então, isso fica frenético. Por isso que se você for ficar analisando isso manualmente, visualmente, cansa muito a visão da pessoa e vai ficar meio estressante. Então, o robô está aí para facilitar a vida de vocês. Usem o robô para facilitar a vida de vocês. Então, quer ver? Vou tentar pausar aqui num momento que o robô vai mostrar uma informação de entrada. Então, eu estou na tendência de entrada. Então, mostrou. Pronto. Aqui. Onde ele me mostrou a linha vermelha, ou seja, onde eu teria que engatilhar, onde ele possivelmente ele iria engatilhar, mas ele não vai. Por quê? Vou explicar. Só mostrando aqui. Eu tenho confirmação no book que a força de venda. Aqui me ajuda a confirmar que a correlação é favorável, porém, no momento, a força agressora no candle é compradora. Então, ele vai marcar para mim o ponto, ele vai marcar o ponto para mim, porém, ele não vai me pôr a ordem. Por quê? Essa informação aqui não fechou ainda. Então, eu tenho 3 confirmações para fazer a entrada. 3 confirmações. A correlação, quem tá no book está favorável e, consequentemente, a força de agressão. Entendeu, gente? Então, essa é como que eu posso dizer? A ideia do robô. Então, aqui embaixo, só para explicar, a informação que tem aqui, ele me mostrou melhor venda. 7.910 está pendurado nesse momento que eu pausei a tela, no 444 contratos pendurados. Onde está isso? Vamos achar aqui.
aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Não existe nenhuma ordem, nenhum pacote de ordens maior do que essa. Tá? Não existe nenhum pacote de ordem. Aí, deixa eu voltar, deixa eu fechar aqui. O que aconteceu? Tá vendo? Não, ele vai me atualizando conforme a coisa vai crescendo. Ou seja, isso é tique a tique. Então, o robô constantemente vai colocando essas informações. Tá? Eu quero mostrar para vocês informando como é que funciona o setup. Muita gente me pergunta, então deixa eu passar rapidamente aqui para vocês. Setup. Eu lembro que eu falei para vocês que eu tenho 3 filtros de entrada. Eu tenho o volume, né, o ajuste de agressão ao book, que é essa informação aqui. Eu tenho a correlação, tá? Confirmação pela correlação, e tenho a informação da agressão por candle. Então aqui, o que eu coloquei, o que eu setei para ficar fácil para mim? No meu setup, tá? Isso é o que eu vou disponibilizar para vocês aí, já quando quem pega o robô para testar, vai esse setup como padrão. Então aqui o meu está habilitado como true, ou seja, eu quero como de praxe, né? Porque sem isso estar ativo, praticamente o robô não vai operar, né? Então eu coloquei aqui que o volume mínimo de agressão dentro do book para ele começar a analisar acima de 300. Por que acima de 300 eu coloquei? Porque volume que tem 10 contratos, 15, 50, 100, 200, 250 não me interessa. Eu quero que esteja dentro do book grande volume. Ou seja, não que 300, numa ordem de preço, numa fila de preço, ter 300 contratos pendurados, é um grande volume, mas é consideravelmente uma sequência boa. Né? Mas pode se operar com 500, 1000, ou seja, se ele detectar que existe numa determinada faixa de preço 1000 contratos ali num preço, e você tiver naquela tendência que aquele 1000 contrato pode ser executado, ele vai acionar para você ali uma ordem de limite naquele ponto, entendeu? Aqui eu tenho a informação de como eu quero operar, né? Eu quero operar a favor da tendência, o robô tem a opção de você operar contra a tendência, o que eu não sugiro muito, né? É muito mais arriscado você querer adivinhar topos e fundos, então se você opera tendência é muito mais fácil, apesar que você pode tomar stop, enfim, aí vai de cada um, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aqui eu tenho outra informação que é as linhas de suporte e resistência. As linhas de suporte e resistência servem para se basear onde o preço foi em um determinado período, tanto embaixo quanto em cima. Isso também serve para ter cálculos de stop loss e take profit, caso você não informe os valores. Tá? Então, se você não informar valores de stop loss nem take profit dentro do setup, ele vai calcular. Se você está numa tendência, deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar aqui. Se você está numa tendência, vamos pegar aqui, ó. Eu estou numa tendência de alta, tá? Estou numa tendência de alta. Estou numa tendência de alta. Tá tudo aqui confirmou que é uma tendência para mim operar como agora comprador, porque a média, o preço, meu preço, aqui a linha amarela, tá, gente? A linha amarela está acima da média móvel, que é essa linha branca, tá? Porém, eu não tenho confirmação porque existe no book uma força vendedora, né? E dentro da agressão do candle, até existe uma agressão compradora, não existe, né? Tá azul ali, acabei confundindo. Existe uma força agressora de venda. Então, o saldo é negativo, quer dizer que no momento está sendo executada, naquele momento, muito mais ordens de venda do que de compra. Tá? Então, por isso que ele fica em vermelho, o saldo agressor é negativo. E aí, voltando ao assunto do stop loss e take profit, aqui, vamos supor que ele fizesse uma entrada de compra aqui. O take profit, se eu não informo, vai ser sempre na linha de resistência. E o stop loss, ele vai ser sempre
metade do caminho daqui, entre a média e a resistência. Então ele vai acertar uma linha de stop bem aqui nesse ponto. Tá? Então, se você não informa isso, ele vai colocar desse formato o stop loss e take profit. Isso vale no sentido contrário também, tá? Para quem não quiser operar essa informação, não quiser operar informando take profit nem stop loss. Mas claro que vai ter gente que vai ver de repente uma linha, essa linha, esse canal muito grande, né, um stop de 500 pontos, por exemplo, não vai querer tomar isso. Então, você vai lá no setup e configura um stop de 200 pontos, 300 pontos, enfim. Fica opcional de cada um. Tá? Então, só para entenderem como é que funciona. Então, aqui, voltando aqui, então o que eu tenho mais aqui de informação no book, do setup? O número mágico, né, que identifica cada robô que está dentro da operação. Vamos supor, se você vai operar dólar e índice, então você sempre troca o número. Então aqui é 5.000, no outro 5.005, 5.000 e 6.000, enfim. Aí você não deixa nunca o mesmo número, principalmente se você operar o mesmo ativo. Mas nunca recomendo utilizar o mesmo robô no mesmo ativo. Vamos supor, um opera a tendência, outro opera contra a tendência. Isso sempre acaba dando conflito em algum momento. Então, se você for operar ativo como o índice, opera um robô no índice e fica naquela situação. Aqui os lotes de entrada, então aqui está setado para 1, aqui take profit e stop loss. No meu caso aqui eu deixo 0, porque eu quero usar as linhas de suporte e resistência como referência. Smith Page é o spread, né? Então de repente aquela diferença, aquele desvio não pode fugir muito disso, né? Aqui tem uma outra informação que foi colocada agora na última versão que eu fiz, que eu mandei para o pessoal, que é segundos para aguardar o próximo possível entrada. Quando você informa 0, ele fica no automático. Então o que acontece? Toda vez que o preço fica, aquele melhor preço da entrada for mudado, isso é tique a tique, ele já renova aquela ordem de limite. Então, se você observar, quem pegar o robô para avaliar e começar a operar, vai ver que isso é frenético. O robô fica ali que nem um doido, mandando e tirando ordem da operação, né, do MetaTrader. E isso, para quem opera, não opera em VPS, por exemplo, com a conexão entre o MetaTrader e a corretora, esse delay aqui, por exemplo, aqui do meu é 7.35, do meu ponto onde eu estou até a corretora está dando esse time. Mas tem gente que tem um delay de 40, 50, 100, por exemplo. E isso, para quem opera tique a tique, é perigoso. Então aqui eu coloquei a opção da pessoa para não ficar trocando tão rápido. Então aqui ele está trocando, no caso aqui, de 1 em 1 segundo. Ou seja, ele colocou a ordem. Se tiver que trocar de novo, ele vai guardar 1 segundo. Se tiver que trocar de novo, ele aguarda 1 segundo antes de trocar. Então você sabe que dentro de 1 minuto, que nem aqui eu estou operando essa opção, essa informação, esse trade aqui está operando em M1, eu vou ter 60 ordens limites vamos supor, se não for executada nenhuma, vai ser rodada provavelmente 60 ordens. Já se você for pôr no tique a tique, isso pode dobrar muito mais. Tá bom? Preço médio. Outra informação muito controversa e que gera muita dúvida do pessoal aí. O funcionamento de preço médio. O preço médio é o seguinte, gente. Ele serve para que você não corra um risco de sair no prejuízo num trade. Vamos supor aqui nesse caso aqui. Eu estou numa situação de compra. Aqui, tá vendo aqui, que já me mudou, o dólar já está em tendência de alta. Provavelmente aqui no dólar ele está em tendência de alta. Deve estar acima da média. Aqui, está acima da média. Preço, a linha amarela com a linha branca. Então já me informou aqui para mim que está, ou seja, já não seria um ponto de entrada do meu robô. Ou seja, meu robô já não iria entrar, mesmo em qualquer outra situação que aconteça aí, ele não vai me pôr ordem.
Mas vamos supor que o robô me coloque entre aqui, faça uma entrada de venda aqui. Colocou uma entrada de venda aqui. Aí, o que aconteceu? O preço, em vez de subir, desceu. Lembra que meu stop está aqui. Lembra que o meu stop está aqui, meu take profit está aqui. Né? O que eu faço? O que eu faço, gente? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar um preço médio. Se eu deixar lá no automático, né, tá lá como true no meu setup. Se esse preço começar a andar contra, ou seja, se começar a ficar negativo, eu estiver começando a perder 10, 20, 30 reais, por exemplo, começou a perder, ele já vai acionar vai acionar meu preço médio e vai me colocar no meio do caminho da minha entrada. Vamos supor que minha entrada estava aqui, vai me colocar aqui, ó, um gatilho de preço médio. Um gatilho de preço médio, com um take profit aqui no meio. Ou seja, se o preço, vamos supor, estou descendo, o preço, vamos supor, vem aqui, está aqui, né, meu gatilho, meu take profit está aqui, e eu entrei aqui. Meu preço veio, deixa eu pegar uma animação, meu preço veio aqui, pá, pegou. Aí vamos supor que ele pegou, desceu mais um pouco, subiu. Lembre-se que minha entrada estava aqui, né? Estava aqui em cima. Vamos supor que minha entrada está aqui. Vamos supor que você está num momento que não tem muito fluxo. Ou seja, você está negativo. Você entrou com outra coisa, gente. O preço médio é o quê? Você entra com, um exemplo, com um contrato, o preço médio ele vai entrar com 2 contratos. Sempre ele vai dobrar a sua entrada. Claro que isso você pode fazer manualmente o valor, mas eu recomendo deixar no automático para você não quebrar uma conta, de repente, se você tomar um stop muito pesado. Então, o que acontece? Você entrou aqui, subiu, ou seja, para você não vai precisar vir até aqui, subir para fazer o seu lucro. Você pode vir, o preço médio vai vir até aqui, o robô vai vir até aqui e vai fechar a operação. Ou seja, aquele sufoco que você estava aqui em cima, você não vai precisar subir mais. Ele vai encerrar a operação, aí provavelmente já vai virar uma tendência de venda e vai começar a fazer o processo de venda. Você vai começar a operar a venda aqui para baixo, né? Fazer venda aqui para baixo. Tá? Então essa é a função do preço médio. Claro que se você não quer operar preço médio, você vem aqui nessa opção aqui, cadê? Põe falso, ou seja, isso ele não vai entrar automático. Porém, você pode vir aqui, na hora que você estiver na operação, você vem aqui, eu sinto que eu posso fazer um preço médio aqui. Então eu venho aqui e clico nesse preço médio aqui. Eu desisto, eu não quero entrar preço médio, vou deixar e não vou. Clica de novo. Ou seja, se você clica, ativa, se você clica de novo, ele desabilita. Se você tem a opção de, se você vê que ele está ativado, você clica no preço médio no botão. Senão ele sai. Tá bom? O que mais temos lá no setup, rapidamente, para a gente não se estender muito no vídeo. Temos faixas de break-even, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho setado o seguinte, um exemplo aqui. Eu tenho aqui, no índice, tá? No índice, se ele subir 80 pontos, ele já me garante 50. Se ele subir 100, já me garante 80. Se ele subir 150, me garante 100. Se ele subir 200, ele me garante 150. Eu tenho 4 faixas para você fazer isso, tá? Então fica mais fácil para vocês usarem essa informação a favor, ou seja, aquela situação que você vai subindo, o preço e o stop loss vai subindo junto com você para você, tá? Isso é muito bom. Se você souber trabalhar, você ganha bons trades e bons ganhos com isso, tá? Pouca gente opera essa informação de break-even, por incrível que pareça, eu vejo falar. Aqui eu tenho informações de horários de entrada, né? Então aqui eu setei para começar a partir das 9h15, né? Então, para não ficar naquela briga do começo do pregão, para de mandar ordens a partir das 17h30 e encerra as operações que tiverem abertas, ganhando ou não, às 17h45. Tá? E aqui embaixo eu tenho uma informação que é também importante, que é
meus ganhos, né, informação de ganhos, que é, aqui está setado para, se eu ganhar R$200, R$250, e aqui está true. O que quer dizer? Que se eu tiver num trade, na hora que eu tiver batido R$250, com esse true, ele bateu, saiu. Se eu tiver falso, se ele bateu os 250, subir lá para os 270, 280, e você quiser fechar na mão, beleza. Ou seja, ele não para naquele momento. A mesma coisa aqui no stop loss. Stop loss é a mesma coisa. Aqui eu setei para menos 230. Lembrando que é menos, tá, gente? O valor é negativo, tem que ser menos 230 e aqui está falso. Então, o que acontece aqui? Se eu tiver num trade negativo, chegou lá no 230, 240, 250 negativo, ele continua. Ele só vai parar na hora que o trade encerrar, ou pelo stop loss, ou se ele retornar de novo para o take profit. Já se eu tivesse colocado o true, se ele bater no 230, encerra a operação e já coloca a informação aqui do lado. Ele vai colocar uma informação aqui do lado que é uma informação parecida que nem essa, que aqui no caso colocou gain diário programado e alcançado, ou então ele colocaria loss diário imediato alcançado, tá? Aqui é programado porque não estava não foi com true. Quando ele está no true, ele coloca imediato. Bom, pessoal, acho que é isso. É um robô muito, como que eu posso dizer, assertivo. Já tem 2 semanas aí que eu estou operando com ele com boa margem de acerto. O pessoal que está com ele também está gostando muito. Novas melhorias eu estou colocando neles a todo momento. Enfim, fica a possibilidade de vocês testarem. Entrem no meu grupo do Telegram, onde no grupo do Telegram tem um grupo formado que está observando esse robô, que está trabalhando com o robô, enfim, eu vou deixar na descrição aqui embaixo desse vídeo, aqui no cantinho, né, e nesse cantinho aí, para quem todo mundo já sabe, clica, dá seu like se você gostou até agora, assistiu esse vídeo até esse momento, e clique no sininho também, se inscrevam, enfim, faça aquela baboiada toda que tem, e divulguem esse vídeo. Vamos fazer esse robô crescer, é uma das minhas expectativas, não só por um orgulho de montar um robô que com certeza vai trazer muito lucro para muita gente, mas que também eu gosto que seja divulgado, quero muito que seja divulgado, tá? Também esse robô opera Forex, eu já operei Forex na madrugada com ele, funcionou muito bem, apesar que eu não opero Forex, então, mas caso alguém queira pegar o robô para testar, vai ter opção também, pode testar ele no Forex também, tanto é que os horários também são abrangentes aí. Certo, pessoal? Muito obrigado para quem assistiu até agora o vídeo e valeu!